Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse texto está em Mateus, no capítulo 20, versículo 31. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa mensagem estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Então vamos para o texto da nossa reflexão de hoje. Aqui o texto fala da história de dois cegos que estavam no caminho de Jericó. Jesus Cristo estava rodeado por uma multidão de pessoas. E quando ele passava por um determinado trecho de um caminho que levava à cidade de Jericó, haviam ali dois cegos. Esses cegos, eles ouviram e eles ficaram sabendo que era Jesus Cristo quem estava passando por ali. Esses cegos imediatamente tiveram uma atitude de fé. Eles começaram a clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que faz todo aquele que verdadeiramente crê que o Senhor pode e tem poder para mudar a sua situação, para atender às necessidades de sua vida. Aquele que crê busca ao Senhor. Aquele que tem fé, ele tem uma atitude, ele não fica parado, ele não fica inerte, ainda que ele tenha impossibilidades, empecilhos, impedimentos e dificuldades, como tinham esses dois cegos relatados aqui nessa história. Eles já tinham, por natureza, um impedimento em si próprios. Eles tinham no seu próprio corpo uma debilidade, uma deficiência. Deficiência essa que era visual. Eles eram cegos e isso lhes impedia de fazer muitas coisas. Inclusive, eles eram dependentes dos homens para fazer muitas coisas, porque, afinal de contas, eles não enxergavam. Nós já vimos aqui de cara, logo no início da reflexão, que aqueles cegos, mesmo sendo impossibilitados, mesmo eles sendo deficientes visuais, essas dificuldades não foram motivo, ou melhor, essa dificuldade não foi motivo para impedi-los de agir, de fazer alguma coisa, de buscar ao Senhor. Não foi desculpa, motivo de argumento, de desculpa para ficarem parados, sem fazer nada. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina e nos alerta desde o Antigo Testamento sobre a atitude da pessoa desanimada, sobre a atitude da pessoa preguiçosa. Lá em Provérbios vai falar algumas coisas sobre o preguiçoso, como por exemplo, o preguiçoso ele não sai para a rua com a desculpa de que tem o leão lá fora. Ele não sai de casa, ele não sai para trabalhar. E qual é a desculpa dele? Um leão está solto pelas ruas. Essa é uma das desculpas. É um exemplo antigo de como se comportavam os preguiçosos naqueles tempos. E não é diferente no tempo de hoje. Para algumas pessoas, qualquer dificuldade, ainda que seja do tamanho de uma formiga, de um grão de areia, a pessoa que tenha dificuldade com esse problema da preguiça, por exemplo, do desânimo, ou até mesmo da incredulidade ou falta de fé, ela vê qualquer problema pequenininho, por menor que seja, ela o enxerga como se fosse
um obstáculo gigantesco. Esses cegos eram diferentes. Eles tinham tudo para serem deprimidos, para estarem desanimados, revoltados com a vida, com as pessoas e principalmente revoltados contra o próprio Deus, pois, afinal de contas, é Deus quem dá vida aos homens. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá a visão, é que nos permite ver. E também é Ele quem nos cura. Aqueles homens tinham tudo para estarem revoltados, mas eles não se comportaram, eles não agiram como homens revoltados, como homens deprimidos e desanimados. Com certeza eles já haviam ouvido falar de Jesus Cristo, porque quando eles ouviram, ficaram sabendo que era Jesus Cristo que estava passando por ali, eles começaram a clamar, literalmente gritar pelo nome de Jesus Cristo. E eles chamavam Jesus de Filho de Davi. Então, essa é a prova de que aqueles cegos já haviam ouvido falar da fama de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, dos sinais miraculosos, das curas que Jesus Cristo fazia. E eu acredito que eles ansiavam nos seus corações terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, serem tocados pelo Senhor Jesus Cristo, receberem uma palavra de ordem do Senhor Jesus Cristo para que eles fossem curados, para que eles voltassem a ver. E esse momento chegou na vida deles, mas foi preciso eles fazerem alguma coisa. Eles precisaram agir, eles precisaram gritar, eles precisaram clamar. O tempo deles chegou. Primeiramente, eles já haviam ouvido falar do Senhor. Eles já conheciam a palavra, as promessas de Deus. E quando chegou o tempo da oportunidade da vida deles, eles não ficaram parados, não ficaram inertes. Eles fizeram a parte deles. Deus fez a sua parte. Jesus Cristo passou, caminhou por perto deles, inclusive no caminho em que eles estavam assentados. Agora era a vez deles fazerem a sua parte. Assim funciona na minha vida, assim funciona na sua vida. Deus, ele não falha, ele é perfeito. A parte dele já está feita, já está realizada. Agora falta a minha parte, falta a sua parte. O nosso dever, a nossa parte, o nosso papel é crermos no Evangelho, crermos em Deus, crermos no Senhor Jesus Cristo e estarmos na posição, assim como aqueles cegos estavam na posição na qual Jesus passou por perto deles, e na nossa posição nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, reconhecer que Ele é o Filho de Davi, a raiz de Davi, o descendente, o Messias, o ungido, o prometido de Deus, o Salvador da humanidade. E no tempo certo, a nossa solução, o nosso milagre, ele chega, assim como aconteceu na vida daqueles dois cegos. E nós podemos tirar mais ensino aqui nessa história desses dois cegos. Eu já comentei aqui que eles dependiam em parte, não completamente, mas em parte, eles dependiam das pessoas porque eles eram deficientes visuais. E no momento mais importante da vida deles, momento esse que eles poderiam receber o milagre de Deus, receber a cura da cegueira deles, da parte de Jesus Cristo. Nesse momento no qual eles precisariam da ajuda das pessoas, as pessoas que deveriam ajudá-lo foram as pessoas que tentaram impedi-los de receberem as bênçãos de Deus. E ali não tinha dificuldades, porque não era uma pessoa, não eram duas, não eram 4, não eram 10, não eram 50, não eram 100. A Bíblia diz que era uma multidão.
Versículo 31, capítulo 20 de Mateus. Mas a multidão os repreendia para que eles se calassem. Infelizmente, os seres humanos são falhos. Todos nós falhamos, cometemos erros, às vezes intencionalmente, às vezes por acidente, sem intenção. E no caso desses cegos aqui, as pessoas tiveram a intenção de parar aquele homem. E talvez você já passou por esse tipo de situação ou esteja passando por esse tipo de situação. Talvez você colocou a sua expectativa, a sua esperança em alguma pessoa ou um grupo de pessoas. Pode ser alguém do seu grupo de convívio, dentro da sua casa, na sua família. Pode ser um parente, um amigo, um vizinho, um colega do seu trabalho ou da sua igreja, quem sabe. E essa pessoa frustrou a sua expectativa, não fazendo aquilo que você esperava e até pior que isso. Talvez essa pessoa ou grupo de pessoas agiu de forma contrária àquilo que você precisava, se colocando na posição de resistência, como se fosse um inimigo, como se fosse um traidor. Mas eu quero te dizer que você deve suportar essas dificuldades, você deve orar por essas pessoas, pois foi isso que Jesus nos ensinou. Nós devemos abençoar, falar bem e orar por aqueles que nos maltratam e também por aqueles que nos perseguem. Isso agrada grandiosamente o coração de Deus, nos liberando poderosas e infinitas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, se você está passando por esse tipo de situação, não guarde mágoa nem rancor no seu coração, pois isso acontece com todas as pessoas. Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, lá no livro de Atos, está registrado que quando ele estava sendo apedrejado, ele falou a mesma coisa: Senhor, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, nós precisamos liberar perdão para as pessoas, deixar para trás esses problemas, essas dificuldades e continuar seguindo rumo ao nosso alvo, ao nosso propósito, como fizeram aqueles cegos. Aqueles cegos, eles tiveram a oportunidade de ter um encontro, de serem abençoados, curados pelo Senhor. E as pessoas que deveriam ajudá-lo, uma multidão de pessoas, ao invés de eles ajudarem aqueles cegos, eles tentaram calar a boca deles, calar a voz deles. E qual foi a reação daqueles dois cegos? Eles não ficaram tristes, eles não murmuraram, eles não amaldiçoaram, eles não abaixaram a cabeça e voltaram para os seus lugares. Não. A Bíblia diz que, ao contrário disso, eles ainda de forma mais intensa, cada vez mais eles gritavam ao Senhor. Então, se eles empregaram alguma força clamando pelo Senhor Jesus Cristo, quando vieram aquelas resistências que nesse caso vieram por parte das pessoas, eles se tornaram ainda mais fortes. Eles empregaram ainda mais força. E eu digo para você, se a luta está ficando mais intensa, ore mais ainda. Se você está orando, ore ainda mais. Se você está jejuando, jejue ainda mais. Se você está meditando e lendo na palavra, medite e leia ainda mais. Se você tem praticado o bem e buscado a Deus, pratique o bem ainda mais e busque ainda mais a Deus, porque isso aí é fruto de perseverança, isso aí é fruto de fé. Isso é uma demonstração de que a sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé vinda de Deus. Assim como tinha fé em Deus, no Senhor Jesus, aqueles dois cegos que estavam ali na beira daquele caminho
e foram impedidos, entre aspas, tentaram impedi-los de gritar a Jesus. Mas eles encontraram forças em si mesmos e clamaram ainda mais, cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Dessa forma, você também deve clamar ao Senhor, não deve desistir e também não deve parar. Assim como Jesus ensinou na parábola do juiz iníquo, a viúva e o juiz iníquo. Havia um juiz que era mau, que era corrupto e não temia a Deus. E uma pobre viúva tinha uma causa para ser resolvida na justiça. E ela ia até esse juiz, mas ele não lhe dava atenção. E essa mulher não desistia. Todas as vezes ela ia nesse juiz. Sempre ela estava indo nesse juiz. Mas esse juiz nunca atendia essa mulher, porque ele era um juiz mau, corrupto, interesseiro. Provavelmente recebia subornos, atendia pessoas importantes, ricas. Mas essa mulher era insistente. E por causa da perseverança dessa mulher, da insistência dessa mulher, aquele juiz uma certa vez parou e disse: eu sou um juiz mau, eu não temo a Deus, mas eu vou parar e vou atender esta mulher, porque ela não para de me importunar. Então, por causa da insistência daquela mulher, ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu ser atendida pelo juiz. Da mesma forma, aqueles cegos, por causa da persistência, da fé deles, da perseverança, eles conseguiram ser atendidos pelo Senhor Jesus Cristo. A maldade, a corrupção daquele juiz não foram suficientes para impedir que aquela mulher alcançasse a sua justiça. E da mesma forma, aquela multidão que estava ali no caminho de Jericó e tentou calar a voz daqueles dois cegos, não foram suficientes, as vozes daquela multidão não foram suficientes para calar a voz daqueles dois cegos. Da mesma forma, os problemas que você está enfrentando, não importa de qual esfera sejam esses problemas, de qual esfera seja da sua vida, esses problemas, essas dificuldades, essa situação, tudo isso não será suficiente para te parar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é vida e é espírito. Você crê em Deus, que pode todas as coisas e para Ele nada é impossível. A parte dele está pronta. Agora basta você fazer a sua parte, que é crer em Deus, crer na sua palavra, crer no Senhor Jesus Cristo e clamar por Ele até que Ele te atenda. Assim como aconteceu com esses dois cegos no caminho de Jericó. A palavra de Deus diz aqui no versículo 32 do capítulo 20 de Mateus o seguinte: então, parando Jesus, os chamou e perguntou: o que vocês querem que eu faça com vocês? Jesus Cristo, ele parou, ele estava caminhando, ele era requisitado. Havia uma multidão de pessoas seguindo a Jesus, interessadas em Jesus, precisando de Jesus, sedentas por Deus, sedentas por ouvir a palavra. Muitos deles, se não a maioria, estavam querendo ser curados de enfermidades. Jesus era muito requisitado, mas por causa da insistência, da perseverança e da fé daqueles dois cegos, eles conseguiram que Jesus parasse naquele caminho. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar aqueles homens. Jesus chamou, se dirigiu àqueles homens com uma palavra, perguntando para eles: o que vocês querem que eu faça? Quando Jesus parar para resolver o seu problema, ele vai te fazer a pergunta: o que você quer que eu te faça? Portanto, eu já te deixo uma dica, eu já te deixo aqui um conselho. Nas suas orações, já vai colocando perante o Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades e inclusive aquilo que você mais está precisando e deseja que o Senhor
lhe faça, pois quando chegar o seu tempo, o tempo de Jesus parar no caminho e te chamar, ele vai te atender e o seu milagre vai chegar. Então aqueles cegos responderam, continua no versículo 33, Senhor, nós queremos que se nos abram os olhos. E no versículo 34 está escrito, e Jesus, condoído, ou seja, com compaixão no coração, ele tocou-lhes os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Aqueles homens foram tocados pelo Senhor Jesus. Jesus teve compaixão daqueles homens. Ele atendeu às necessidades daqueles homens. Ele curou aqueles homens. Ele liberou o milagre. Ele fez com que a vista, a visão daqueles homens fosse restabelecida. E o melhor de tudo, aqueles homens, eles seguiram a Jesus. Aqui fica o último ponto dessa reflexão, que é muito importante para a minha vida, é muito importante para a sua vida. Quando você receber a sua bênção da parte de Deus, não abandone a Deus, não abandone o Evangelho, não abandone a palavra, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia todos os dias, não deixe de frequentar a igreja, caso você seja um frequentante de igreja. Em resumo, não seja ingrato ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, não apenas por causa das suas necessidades e das bênçãos que você precisa, mas principalmente porque Ele deseja ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Por isso, nós precisamos diariamente buscar a face do Senhor. Então, quando você receber a sua bênção, não deixe de abandonar o Senhor. Faça como fizeram os cegos. Eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, pelos relatos bíblicos que aumentam a nossa fé, fortalecem a nossa fé e nos dão ânimo, meu Pai, para viver cada dia de nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou, basta a cada dia o seu mal. Isso significa que no mundo enfrentaremos aflições, conforme também disse o Senhor Jesus Cristo, mas nós devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo, e nós vamos vencer lendo e meditando na palavra, orando ao Senhor, buscando a Tua face. Pai, neste momento, nós te pedimos que o Senhor venha nos conceder o nosso milagre, atender às nossas necessidades, independente da esfera da vida dessa pessoa que está me ouvindo, seja na área espiritual, seja na área ministerial, seja sentimental, financeiro, seja na saúde, familiar, conjugal, na área profissional, financeira, não importa qual seja a área. Nós te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor nos conceda a bênção, que o Senhor pare agora para atender às nossas necessidades, que o Senhor venha, meu Pai, nos socorrer com aquilo que nós precisamos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor coloque gratidão no coração dessa pessoa que está nos ouvindo, dessa pessoa que está orando comigo, meu Pai, e que o Senhor coloque nela fé, perseverança, gratidão, para que ela não desista do Senhor, mesmo quando ela receber, mesmo depois que ela receber a bênção do Senhor, que ela continue buscando ao Senhor Jesus, caminhando com o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a casa dessa pessoa que está me ouvindo, abençoe a família dela, abençoe o casamento, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os vizinhos, amigos, colegas de trabalho, os irmãos de ministério. Abençoe a todos, que o Senhor venha cessar a contenda, as brigas, inimizades, inveja, todo o mal. Que haja paz no ambiente que essa pessoa está me ouvindo agora, que haja paz no ambiente de trabalho, no lar dessa pessoa, que a presença do Senhor se manifeste nesse lugar e prevaleça nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós te pedimos também perdão pelas nossas falhas, pelos nossos
pecados. Que o Senhor venha abençoar e libertar todo aquele que está precisando de libertação. Que o Senhor venha curar todo aquele que precisa de cura. Que o Senhor envie a provisão financeira, a provisão material. E não falte nada na vida e na casa dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia orando, meditando na palavra de Deus. E fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Não deixe de dar aquele like e compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você gostou desse canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.